palavra o deputado líder dos democratas, deputado Mendonça Filho. Vossa Excelência disporá de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu subo à tribuna para fazer um discurso a respeito de um tema que foi o tema principal, pode-se dizer, da semana. Os comentários a respeito do desempenho de uma empresa que é brasileira, que pertence ao povo brasileiro e que vive momentos críticos com relação ao desempenho econômico. Eu me refiro especificamente à Petrobras, que ontem anunciou, a partir da sua presidente Graça Foster, o balanço com relação ao exercício de 2013. E com grande pompa, a presidente da empresa, Graça Foster, anunciou um lucro de 23,6 bilhões de reais, enchendo a boca e dizendo para o Brasil e o mundo que a Petrobras estaria numa situação sadia e que teria, inclusive, aumentado a lucratividade com relação ao ano anterior de 2012. Só que, como tudo que acontece no governo da presidente Dilma, na administração liderada pelo Partido dos Trabalhadores, o balanço pode ser caracterizado como um balanço fake, para usar a linguagem da internet dos jovens brasileiros. Falso. Falso por quê, minha gente? Porque, na verdade, esconde, primeiro, que dos 23,6 bilhões de reais, 8 bilhões e meio são decorrentes de ativos que foram vendidos pela Petrobras, alienados, venda realizada durante a gestão de Graça Foster e nos últimos 12 meses, o que mostra, inclusive, uma dúvida com relação a muitas dessas operações de venda desses ativos. Algumas plataformas, meu caro deputado Chico Alencar, foram comercializadas, vendidas ou desmobilizadas, para usar a linguagem do setor, para que elas viessem a ser arrendadas pela própria Petrobras a empresas como a suspeita SBM. É uma coisa assim estarrecedora. E além dos 8,5 bilhões de reais que contribuiu para os 23 totais bilhões de lucro da empresa, nós temos mais 12 bilhões de reais que é fruto da maquiagem pura no balanço da empresa, porque ela se utilizou da questão da variação cambial do real frente ao dólar para que se diluísse um total de 12 bilhões de reais em 12 anos. Se a gente soma 12 bilhões de reais com mais 8,5 bilhões de reais, o que é que vai sobrar? Praticamente nada, 3 bilhões de reais. Esse é o lucro real efetivo da empresa, o que mostra que a mania adotada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, de maquiar as contas do governo, está se disseminando por toda a área governamental, inclusive uma empresa do padrão da história da Petrobras, que lamentavelmente, de 2010 para 2013, ela aumentou o endividamento substancialmente. O endividamento da empresa hoje é considerado o maior do setor de petróleo no mundo. Saiu de 63 bilhões de reais para 221 bilhões de reais. E por esse motivo, entre outros, evidentemente, que hoje a Petrobras está valendo 50% daquilo que valia há alguns anos atrás. E a produção da empresa, como fica, meu caro presidente, estagnada, paralisada, numa situação que mostra que, do ponto de vista de qualidade de gestão, a gente tem uma gestão que compromete a produção de petróleo, inclusive, decresceu com relação ao ano de 2012, toda aquela festa para anunciar a autonomia na produção de petróleo que foi anunciada então pelo presidente Lula, foi apenas marketing político, porque hoje a Petrobras é importadora de derivados de petróleo, inclusive de petróleo. Então, é mais uma farsa que a gente desmancha e mostra de forma muito clara e efetiva. E além da má gestão na empresa, eu quero mais uma vez insistir com o tema que foi motivo, inclusive, de intenso debate na noite de ontem, que diz respeito à questão
da investigação e da comissão externa que nós propomos com o apoio da base oposicionista na Casa e com amplo apoio de vários partidos que compõem a Câmara dos Deputados. Só para concluir, presidente. E esse apoio se faz necessário porque essa investigação, ao contrário do que disse o líder do governo ontem na nossa sessão, não é uma questão que foi iniciativa da oposição, que foi iniciativa de A ou B, e sim iniciativa do processo investigativo lá fora, na Holanda, envolvendo países como a Inglaterra, os Estados Unidos, denunciando ou colocando sob suspeita as operações de contratação de plataforma por essa empresa que pertence a todo o povo brasileiro. O que é que se vive, para sintetizar? É um mix de incompetência, de falta de responsabilidade e zelo na gestão da Petrobras, de um lado, com atos suspeitos de corrupção que precisam ser apurados. Após o Carnaval, e aí eu peço um minuto só para concluir, presidente, com a sua disciplina democrática, para dizer o seguinte: após o Carnaval, e eu espero que o bloco que foi formado aqui, ele seja um bloco que não se extinga no período momesco, ele vá além do período momesco, a gente possa reunir o PSC, o PMDB, o PSD, vários partidos que compõem a base do governo, para dar o grito de independência, para mostrar que o parlamento brasileiro não vai se submeter aos caprichos do executivo, muito menos da presidente Dilma, que pensa que a situação está sob controle e está longe de estar sob controle, está perdida. A condição política e a condução política está cada vez pior, o sentimento das ruas é de desalento, de desesperança, e eu não tenho dúvida que isso vai ser refletido diretamente no processo eleitoral de 2014. Muito obrigado, um abraço, bom Carnaval a todos. Obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.